tecnológica, eu trouxe para vocês as fontes que eu consultei para poder trazer o estudo para vocês. Eu consultei o livro Boa Nova, no capítulo 11, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo de 5 a 10, o Sermão da Montanha, de Rodolfo Caligares, e a Bíblia, o livro de Mateus, capítulo 5, de 1 a 12. Eu tirei as bem-aventuranças da Bíblia e tentei trazer para os nossos dias de hoje, porque no livro Boa Nova, Humberto de Campos, ele começa falando assim: Jesus caminha. E conforme Jesus vai caminhando, ao seu redor vai se aglomerando a multidão. E diante dessa multidão aflita, esperançosa de um consolo, Jesus começa a assistir a todos eles, principalmente aqueles esquecidos do caminho. Como é muita gente, Jesus resolve subir no monte e dali ele recita a mais bela página de amor para a humanidade. Mahatma Gandhi disse que se queimasse todas as obras sacras e sobrasse somente o sermão da montanha, nada estaria perdido. Então nós vamos ver hoje por que Mahatma Gandhi disse isso. Jesus, no monte, ele fala das bem-aventuranças. Eu tirei 8 bem-aventuranças. E dentro dessas 8, nós vamos hoje estudar 8 virtudes. Ele começa assim: bem-aventurados pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Quando Jesus fala pobre de espírito, será que ele estava falando de pobreza material? Porque pobreza para a gente, em qualquer língua, é miséria. Será que Jesus estava se referindo à miséria? Então nós vamos adequar aqui a linguagem da época e o significado. Nós vamos trazer para os nossos dias. Haroldo Dutra nos esclarece que pobre de espírito significa aquele que está ávido por receber a espiritualidade, se enriquecer de espiritualidade. Porém, aquele que já está rico em espírito já se encontra pronto. Então, diante disso, falei no microfone, tá, gente? Então, diante dessa primeira bem-aventurança, bem-aventurados pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus, nós temos a primeira virtude. Alguém pode me dizer qual é a primeira virtude da primeira bem-aventurança? É a mais importante. É a virtude que nós precisamos para iniciar o nosso processo evolutivo. Aliás, sem ela, nenhuma das outras é possível desenvolver. Alguém pode me dizer qual é? É a humildade. É a primeira bem-aventurança. E é estes, exatamente a estes, no Sermão do Monte, que Jesus se dirige. Naquele momento, quando ele fala pobres de espírito, porque deles é o
reino dos céus, com certeza Jesus não estava falando de um reino material. Ele não estava falando de reino, de palácio, de nada material. Fica claro para nós aqui que Jesus estava falando de um reino interior. Aquele reino dentro de nós. E ali, naquele instante, diante daquela multidão, porque onde Jesus estava, havia sempre uma multidão. Ele promete esse reino para os humildes. Então, a humildade é, sem sombra de dúvida, a primeira virtude. Quando uma pessoa ela é humilde, ela passa por algum problema, ela diz assim: eu preciso resolver isso, mas eu não consigo sozinha, eu vou em busca de ajuda. Agora, se essa pessoa ela é orgulhosa, ela fala assim: o problema é meu, ninguém tem nada com isso, eu vou resolver sozinha. E fica ali sofrendo sozinho, porque nós não nascemos para viver só. O orgulhoso, ele diz assim: eu já sei tudo, os outros é que tem problema. O humilde, ele olha para as suas qualidades, ele olha para os seus defeitos e reconhece. Então, esse é o início de um trabalho interno que todos nós deveremos fazer. E a humildade, ela é a única virtude capaz de ouvir verdades. O humilde, ele consegue ouvir. E ela consegue, por nós nos colocarmos à disposição de ouvir, ela consegue nos proporcionar crescimento. Crescimento. Todos nós temos dificuldade, todos nós temos defeito, mas é preciso o que para reconhecer isso? A humildade. Então Jesus, ele não tinha nenhum problema com isso. Jesus, ele se aproximava das prostitutas, dos cobradores de impostos, das pessoas de má vida. Ele não tinha problema com isso. Por quê? Porque ele via o interior. E nós ainda vemos o exterior. Temos dificuldade ainda de ver o interior. Vale lembrar aqui, gente, que humildade não é sinônimo de pobreza, tá? Eu, nessas minhas andanças aí, fazendo visita, entregando cesta básica, eu encontro famílias extremamente pobres, porém, sem nenhuma demonstração de humildade. Quando, ao contrário, eu tenho contato com pessoas que têm um poder, né, aquisitivo, são pessoas que têm cultura e não demonstram nenhuma humildade. Pelo contrário, demonstram humildade. Então fica claro aqui para nós que esse trabalho de renovação, de melhora, vem daqui, de nós, cada um de nós. Temos que trabalhar o interior, porque isso começa em nós. E a humildade, ela dá início a essa caminhada. Então nós vamos agora começar o início da subida, tá? Nós vamos começar a subir a montanha já com a humildade na mochila. E nós vamos para a segunda bem-aventurança. Bem-aventurados os aflitos, porque estes serão consolados. Se a gente mentalmente for lá no monte, nós vamos visualizar a quantidade de pessoas que estão ali ao lado de Jesus. Porque Jesus, ele vivia rodeado de aflitos. Mas, naquele momento ali, Jesus não disse assim: olha, acalmem-se,
eu estou aqui. Não precisam mais ficarem aflitos. Eu estou aqui e vou resolver o problema de todo mundo. Jesus poderia dizer isso, gente? De forma alguma. De forma alguma. Porque Jesus, ele sabia que as aflições são necessárias para cada um de nós. Para cada um de nós. Mas ele também nos deu a certeza de que essas aflições, elas passariam. Elas não seriam eternas. Então, ele disse ali naquele momento para toda aquela gente: calma, todos serão consolados. E Jesus promete ali essa consolação. Será que a aflição em si, então, é uma virtude? Muita gente diz assim: temos que agradecer a dor. Eu, particularmente, não agradeço dor. Pelo contrário, eu peço logo para a dor passar, porque eu acredito aqui que ninguém gosta de sentir dor, né? Então a gente pede logo para a dor passar. Porque, na verdade, a dor, ela é um instrumento, ela é uma ferramenta para que a gente possa trabalhar no dia a dia. Então, a aflição em si, ela não pode ser uma virtude. Porque tem muitas pessoas aflitas, porém revoltadas. E o sofrimento em si, ele não muda imediatamente uma pessoa. O sofrimento em si, ele não torna as pessoas melhores instantaneamente. É a própria pessoa que escolhe o tamanho que vai dar a esse sofrimento. Porque, como eu disse, a dor é uma ferramenta. Agora, o sofrimento é opção nossa. Eu dou o tamanho que eu quiser a ele. Então, diante disso aqui, qual é a segunda virtude que vem da aflição, que é uma escolha nossa? Alguém pode me dizer qual é a segunda virtude? É a resignação. Por que é a resignação? Porque a resignação, ela tem a capacidade de nos auxiliar a suportar as dores. Uma pessoa que tem um câncer terminal, dizem que o câncer dói demais. Essa pessoa às vezes está ali naquele leito com essa dor imensa e ali está resignada. Então a resignação, ela tem essa capacidade. Ela nos dá esse suporte para que a gente possa suportar a dor de uma perda, as dores do dia a dia. Principalmente nos dias de hoje, que é pós-pandemia, né? A pandemia em si não fez tanto mal quanto o pós-pandemia. Porque o pós-pandemia desestruturou, gerou ansiedade, depressão, suicídio, marido matando esposa. É o que mais a gente tem visto, é o pós-pandemia. Então a resignação, ela de certa forma dá esse suporte para a gente, porque as pessoas, elas não estão suportando mais esses momentos difíceis. Então essa é uma das virtudes que nós precisamos desenvolver em nós gradativamente no dia a dia, para que a gente possa até crescer sobre o ponto de vista psicológico, para que a gente possa dar conta do recado. E são esses momentos de dor, de aflição, que realmente vai fazer com que a gente cresça, com que a gente ande, caminhe. Essa virtude, ela vai moldando em nós à medida que nós vamos aprendendo a lidar com essas coisas difíceis.
Eu falo isso de cadeira, tá, gente? As pessoas que não sofrem, que não têm tristeza, que não passam por momentos difíceis, elas continuam infantis. Elas continuam na fase infantil. Porque nós amadurecemos mesmo diante desses momentos difíceis. E a resignação é essa virtude que nos faz aceitar e trabalhar esses momentos. Então, nós vamos agora trabalhar um pouquinho a resignação e vamos continuar subindo a montanha e vamos ouvir quando Jesus fala a terceira bem-aventurança. Bem-aventurados mansos, porque estes herdarão a terra. Será que Jesus queria nos ensinar? Vamos pensar. Nós só nos tranquilizamos, só nos amansamos depois que a gente já conquistou um pouquinho de humildade e um pouquinho de resignação. E que já passamos por algumas situações difíceis. Aí nós serenamos. E às vezes costumamos dizer assim: graças a Deus a tempestade passou. A gente não costuma às vezes dizer: graças a Deus a tempestade passou. Mas a gente sabe que a gente tem que superar essas dificuldades e que essas aflições muitas vezes geram expectativa em nós, gera ansiedade. E a gente gera essa ansiedade por querer resolver rápido. Às vezes o problema é que pode levar meses, mas a gente gera ansiedade por querer fazer rápido. Então, quando nós nos livramos dessa ansiedade, aí nós serenamos. Nós, como disse Jesus, nos amansamos. Então, qual é a terceira virtude? Que nos faz entender o que nos acontece e nos ajuda a lidar com essas coisas. Alguém pode me dizer? Qual é a terceira? A mansuetude. É a mansuetude. Com essa virtude, nós nos acalmamos. Jesus diz que os mansos herdarão a terra. Gente, será de qual terra que Jesus estava falando? Será que ele estava falando da terra? Ou será que ele estava falando da terra regenerada? Nós ainda não estamos a herdar a terra regenerada. Ainda precisamos aprender muito. Ou será que ele estava falando de território interior? Porque quando nós nos tranquilizamos, nós conseguimos controlar nossas emoções. Vocês não concordam? A gente não consegue controlar nossas emoções? Então, eu creio que Jesus estava falando de território interior. Quando nós nos acalmamos, nós não perdemos o controle. Às vezes a gente costuma dizer assim: meu Deus, como que é difícil viver nesse mundo. A gente não fala às vezes assim? Mas às vezes nós só temos que ter o controle do mundo. Viver no mundo sem ser do mundo. Quando a gente entender que somos espíritos eternos, temporariamente num corpo de carne, aí a gente vai ter mais condições de interiorizar e possuir a si mesmo. É uma tarefa das mais importantes da nossa caminhada interior. Porque na mansuetude nós temos o desafio de controlar as nossas emoções. Aí eu pergunto: como está a nossa vida emocional?
Estamos tendo controle sobre ela ou é ela que nos controla? A mansuetude é essa virtude. Eu vou falar rapidamente uma historinha que eu busquei. Tem um irmão nosso, é aquele irmão que fala assim: olha, eu não levo desaforo para casa, eu não tenho sangue de barata e eu tenho um temperamento forte. Isso vem lá do meu avô. Aí ele sai com a esposa para fazer umas compras. E no caminho ele já pega um trânsito bem tumultuado. Aí vem um jovem, som alto, vidro fechado, falando no celular, e dá-lhe uma fechada. Ele pisa no freio para não bater. Aí, tá vendo? É por isso que o trânsito está assim. Mas ele vai lhe pagar. Ele vai ter que aprender. Aí a esposa: calma, meu bem, ele não viu. Por isso que o trânsito está assim. Ele vai, para no sinal do lado do jovem, abre o vidro da esposa. Você viu o que você fez, seu irresponsável? É por isso que o trânsito está assim. Mas o jovem está bem aí. Ele nem se deu conta do que fez. Ele continua com o som alto. Está bem aí. O sinal abre. Aí ele ficou muito danado. Sabe aquele desenho que sai fumacinha da cabeça? Da cabeça dele saía fumacinha. A esposa: calma, calma nada, fica quieta. Aí ela ficou quieta, porque ela era espírita, começou a fazer prece e ficou quieta. Ele fez coisa muito pior do que o jovem. Costurou, cortou, entrou na frente para pegar o jovem. Chegou lá na frente, no sinal parou. Aí ele não abriu a janela, ele desceu do carro, foi em direção ao jovem. Quando o jovem olhou, o jovem não entendeu nada, mas ficou com medo. Ele começou a bater no carro do jovem. Sai daí, você tem que se responsabilizar pelo que você fez. Você agiu muito errado. E o jovem ficou sem entender nada, porque na verdade ele não se deu conta do que ele fez. Fez no automático, não se deu conta. O sinal abriu. Aí vocês imaginem a cena. O jovem não entendeu nada, olhou para ele, jogou beijinho. Aí ele ficou, gente, muito bravo da vida. Ele entrou em estado de apneia, quase infartou. Ele entrou no carro, quieto, a esposa e ela orando. Chegou em casa, foi direto para o quarto, não falou nada, se trancou. No dia seguinte, ele acordou: meu bem, eu acho que eu vou para a casa espírita. Aí ela: ah, é? Por quê? Porque eu preciso ter autocontrole. Eu não sei como você consegue se controlar com uma cena daquela. Eu vou para a casa espírita. Aí a esposa relata que agora, no decorrer do tempo, né, quando alguém faz alguma coisa para ele olha, já deixa. Então, por que eu contei essa história? Eu contei essa história. Deixa eu pegar aqui. Eu contei essa história para a gente ver como que é difícil controlar as nossas emoções, até dentro da nossa casa. O nosso filho é difícil, o esposo é difícil, a esposa é difícil. É difícil a gente ter controle sobre as nossas emoções. E Jesus, num outro momento, ele nos ensina o quê? A dar a outra face. Não é dar o rosto para bater, não. Se naquele momento assim, o jovem fez isso, ele vai, meu filho, vai com Deus, que Jesus te acompanhe e te ampare. Ele não tinha quase infartado. Ele não tinha tido uma apneia. Então é essa face que Jesus diz para a gente: dê a outra face, a outra resposta.
costa da tolerância. É essa face que Jesus nos ensina. Mas é muito difícil para a gente não entrar na face do outro. O outro nos oferece a face e a gente já vai logo entrando. Então, Jesus nos propõe isso, a não reagirmos, a termos resignação. Bem-aventurados mansos, porque possuirão a terra, possuirão a si mesmo. Porque quando eu tenho controle das minhas emoções, eu consigo me controlar. Nós aprendemos com a doutrina espírita que nosso planeta está passando por uma transformação. Mas quando a gente olha para o lado e vê uma cena dessa, o que a gente pensa? Ah, que nada, não está mudando é nada. Olha isso, está muito pior. A gente vê essas cenas, a gente pensa assim, não está mudando. Está mudando sim, gente. Está mudando e muita gente já consegue ver a diferença vibracional. Muita gente já consegue ver isso. Habitava aqui no nosso planeta milhões e milhões de anos o quê? Dinossauros. Se entrasse um dinossauro aqui agora, não sobrava ninguém. Então, não poderia viver humanos e dinossauros juntos. Então, eles tiveram que ir embora. Foram embora um processo climático ou uma transformação geológica, eu não sei. Mas foram embora. E nós viemos. Então, assim como eles abandonaram o planeta, nós também vamos abandonar. Se nós não conseguirmos acompanhar o andar, o caminhar do planeta, nós também. Só que nós não vamos precisar de uma transformação geológica. Vai bastar para a gente apenas desencarnar. Nós vamos desencarnar e reencarnar em um outro planeta pela lei de sintonia. É isso que vai acontecer conosco. Eu não quero ir para outro planeta, quero ficar aqui. Mas a gente ainda tem a oportunidade de ficar aqui. A gente ainda tem, é só a gente aprender com esses novos que estão chegando aí. Vamos aprender, porque a gente tem que seguir Jesus da manjedoura ao Calvário. É reto. Se a gente se desviar, é perda de tempo. O caminho é reto. Tá? E o nosso planeta, como a gente vê, ele está passando por uma faxina. Como é que a gente faz uma faxina? Levanta a cadeira, levanta móvel. Eu estou lá em casa faxinando. Aí a Gleice entra, Rita, que bagunça é essa? É assim então o nosso planeta. Está bagunçado. Por quê? Porque está sendo feita a faxina. E a gente só pode avaliar a faxina depois que terminar. Ninguém avalia uma faxina na hora da faxina. Então é muito importante que a gente trabalhe essas virtudes em nós. Trabalhe essas virtudes para que a gente possa acompanhar o planeta. Então nós vamos continuar subindo, tá? Nós vamos chegar agora na quarta bem-aventurança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Quando nós temos fome, nós procuramos o quê? Comida, alimento. Quando a gente tem sede, água. Jesus estava falando de comida, de água? Será? Ali naquele momento, para aquele povo sedento de espiritualidade, Jesus estava falando de comida, de água. Jesus estava falando de fome e sede de espiritualidade. Era disso que Jesus estava falando. Espiritualidade de Deus. Então, se Jesus estava falando de espiritualidade de Deus,
qual é a quarta virtude que nos liga a Deus? Alguém sabe? Gente, ninguém sabe qual é a quarta virtude? É a fé. É a fé. A fé é a quarta virtude da quarta bem-aventurança do Sermão da Montanha. Agora vejam que lindo. As três primeiras virtudes, humildade, resignação e mansuetude, é um trabalho interno. Sou eu comigo mesmo. Mas na metade do caminho não pode mais ser eu comigo mesmo. É preciso a fé. Tem momentos na nossa vida que nós não somos nada sozinhos. É verdade? A gente precisa de espiritualidade. Nós precisamos. E Jesus, ele diz: bem-aventurados que têm fome e sede, porque serão saciados. Saciados pela fé. Agora, ele aqui, ele não está falando de fé negociável não, tá, gente? Ele não está falando de uma fé superficial, não. Vou dar um exemplo. O irmão pega a Bíblia, abre lá em Levi e começa a ler. Vai para o descampado, se entrega totalmente àquela leitura. Só que atrás dele tem um touro. Ele está no descampado, no curral. Aí aparece um lá: meu filho, meu irmão, sai daí, o touro vai te acertar. Tá doido, homem de pouca fé? Aqui eu estou com a Bíblia. Eu estou em oração, não vai me acontecer nada, Deus não vai permitir. Mas meu filho, olha lá, o touro está vindo. Esse é o momento do meu maior testemunho. Deus não vai permitir uma coisa dessa e o touro vem por. E ele cai do outro lado da cerca sem fé. Já cai sem fé. Olha para o céu e diz: Senhor, por que tu fizeste isso comigo? Eu estava na hora do meu maior testemunho. Onde que tu estava, Senhor? Aí ele ouve uma voz. Eu estava na voz do teu amigo dizendo para tu subir na árvore. Então, essa é a fé negociável. Por quê? Nós queremos que Deus fale conosco do nosso jeito. Se eu quero água, Deus tem que me dar água. E Deus sabe que nós precisamos. Então, toda vez que a gente pede uma coisa, a gente recebe outra. Por quê? Porque Deus sabe que nós precisamos. Ele conhece cada um de nós, cada uma das nossas necessidades. Então, quando a gente quiser conversar com Deus, a melhor conversa é aquela que a gente olha para o alto, agradece, silencia: Senhor, dai-me o que é necessário para mim. Me ajude a ter resignação. Me ajude a conquistar a resignação. E a transformar essa experiência numa experiência positiva para mim e para o outro. Mas a gente não faz isso. A gente não faz isso porque a gente quer que Deus fale conosco do nosso jeito. Quando na verdade não é assim. Então nós vamos continuar subindo, tá, gente? A mochila já está ficando cheia. Então aqui nessa subida nós vamos entender uma coisa. Por isso que Mahatma Gandhi falou aqui. Nós vamos entender que Jesus ali naquele momento, ele está nos dando um mapa, um roteiro. Ó, o caminho é esse. Me siga. Se você não andar em linha
perda de tempo. E perda de tempo para nós é o que, gente? Milhares e milhares e milhares de reencarnações. Com esse roteiro aqui, nós vamos diminuindo as reencarnações. Por quê? Porque nós vamos aprender mais rápido. Joana de Ângeles fala isso. Quanto mais rápido aprendermos, menos reencarnações. Então aqui está Jesus com um roteiro seguro para que a gente siga. E com certeza, se nós sintonizarmos com essa dimensão que Ele está nos apresentando aqui, com certeza estaremos acompanhados. E bem acompanhados. E vamos continuar subindo. Agora a gente vai para a quinta bem-aventurança. Bem-aventurados misericordiosos, porque estes obterão misericórdia. O que Jesus disse? Que nós devemos perdoar quantas vezes? Não 70 vezes, mas 7. Como é que é, gente? Não é isso? Né? Perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então, para a quinta virtude, essa é fácil? Essa é fácil? É o perdão, gente. Então, com certeza é o perdão, né? Perdoar tem no fim o quê? Doar. Então, só doa quem tem algo para doar. Só perdoa quem tem algo para doar. O perdão, ele nos leva à compaixão. A compaixão é um dos sentimentos mais nobres. Por quê? Porque a compaixão, ela consegue enxergar a miséria do outro. Ela consegue ver o outro como irmão. A compaixão é isso. E aqui a gente vai entender que o perdão, diante da compaixão, ele não é um ato externo, ele é um ato interno. E olha, isso exige muito esforço de cada um de nós. Por que que exige muito esforço de cada um de nós? É um sentimento de autossuperação muito grande. Porque perdoar aquilo que ele me fez é muito difícil. É muito difícil. Eu creio. Isso quem disse foi Chico Xavier. Não sou eu que estou falando. Lá no Evangelho. Eu creio que, por esse motivo, Jesus deixou por último o perdão. Deixou por derradeiro o perdão. Por quê? Alguém sabe me dizer por quê? Porque ali Jesus exemplificou. Ali Jesus deu o exemplo. Durante toda a sua caminhada ele falou de perdão, mas ele não exemplificou. Ali, na hora da cruz, padecendo toda espécie de humilhação, o perdão ficou gravado aqui, gente, na nossa consciência, porque Jesus ali exemplificou. Aconteça o que acontecer com qualquer pessoa que desenvolva essa virtude, essa pessoa não vai ter problema. Ela vai conseguir lidar com qualquer situação. Porque perdoar não é esquecer. Não é esquecer. Perdoar é superar. É superar o ressentimento. É vencer a mágoa. Porque o perdão, ele se dá no nível do sentimento. Eu me lembro, mas eu não sofro mais. Isso já não me atinge mais. Então eu vou pular aqui e vou...
Bem-aventurados limpos de coração, os puros, porque estes verão a Deus. Tem uma passagem que Jesus está com seus discípulos e se aproxima às crianças. E os discípulos não permitem. Aí Jesus fala assim, olha, deixai vir as minhas criancinhas, porque o reino dos céus é para aqueles que lhes assemelham. Então, qual que é a sexta virtude? A virtude que uma criança tem, que todos nós tínhamos e perdemos, e que agrada a Jesus. É a pureza. É a pureza. Quando a criança diz eu gosto, eu gosto. Quando ela não gosta, ela diz também. Então todos nós nascemos com essa pureza. Mas no decorrer da nossa vida, nós vamos perdendo essa pureza. Nós vamos perdendo e abraçando aquele lado de defesa, armado. Não vale a pena ser tão sincero. É o que a gente fala. Só que a gente não entende que são os puros de coração que verão a Deus. E nós temos essa pureza guardada. Só está lá. Nós temos o exemplo do Chico. Então agora nós vamos para a sétima bem-aventurança. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Essa bem-aventurança, ela nos propõe um sentimento que vai além dos anteriores. É o altruísmo, a virtude da bem-aventurança. Por que o altruísmo? Porque essa virtude, ela está encharcada de amor. O altruísmo, ele é encharcado de amor. E a gente pode desenvolver isso no nosso dia a dia. Porque o que Jesus nos ensinou? A cultura de paz, pacificador, paz. Então, para sermos pacificadores, nós precisamos pacificar. Tá? Não chegaremos ao amor se não trabalhar em nós diariamente todas essas virtudes aliadas bem-aventuranças. E nós vamos chegando no topo da montanha. A mochila já está cheia. E vamos para a oitava. Bem-aventurados que são perseguidos por amor à justiça, porque deles é o reino dos céus. Quem será os perseguidos? São aqueles que fazem alguma coisa por justiça e também por respeito. Uma ação despretensiosa, desinteressada, não quer aparecer. Então, qual será a oitava virtude? É a mesma que o Espiritismo elege como a máxima da sua filosofia. Alguém sabe? Fora da caridade não há salvação. Então nós chegamos à caridade. Essa virtude, gente, que não cabe em si. E ela está além. Ela está além de nós. Quando nós agimos na caridade, nós não agimos sozinhos. A caridade somos nós e mais alguém. Quando perguntaram a Jesus, mestre, quando foi que estivemos contigo? Quando foi que nós te ajudamos? E Jesus responde o quê? Todas as vezes que ajudaste os mais dos pequeninos, foi a mim que o fizeste. Então nós nunca estamos sozinhos. Só que nós não podemos confundir caridade com fazer bem. Eu posso ir ali comprar um monte de cesta básica, um monte de brinquedos, chegar aqui, dar para ela, falar, tirar as fotos, botar na rede social e distribuir. É caridade? Mas é errado? Não. Eu só tive um gesto social positivo. Isso não é errado. Mas para Jesus não é caridade. Para Jesus não é
preenchida pelo amor e por todas essas outras virtudes que estão na nossa mochila. Paulo de Tarso dizia o quê? Se não tiver caridade, nada serei. Eu fico imaginando Chico Xavier escrevendo cartas e cartas e cartas e cartas para aquelas mãezinhas que devolveram seus filhos. Ela pega aquela cartinha, abraça, como se fosse o filho dela. Beija o Chico e agradece centenas de vezes. Porque às vezes a gente acha que caridade tem que ser grande. E como que Chico consolava essas mães? Então ali, meus irmãos, naquele momento, cercado de aflitos, no topo daquela montanha, Jesus, ele diz assim: larga tudo que tens e me segue. Nós, materialistas que somos, pensamos que temos que largar casa, marido, filho, carro e não seguimos Jesus. Quando na verdade Jesus quer que a gente largue as nossas preocupações, as nossas incertezas. Venha, tu serás consolado. É isso que Ele quer de nós. Tudo vai passar. Às vezes a gente procura outros caminhos, achando que é para a nossa felicidade. Não existe caminho diferente daquele que Jesus traçou. Eu não canso de falar da manjedoura ao Calvário. Não existe outro caminho para nós. É linha reta. Então esse é o roteiro para a nossa vida, para que a gente possa seguir e realmente encontrar Jesus. Meus irmãos, que a gente possa nesse momento, tá? Cada um de nós, começar a nossa viagem interior, de pouquinho em pouquinho, cada dia um pouquinho. Vamos escalar essa montanha interna, que é a mais difícil de ser escalada. Vamos escalar, cada um de nós, um pouquinho cada dia. É isso que Jesus quer de nós. E se nós fizermos isso, nós vamos